Olá, sejam muito bem-vindos à ABN. Para você que não me conhece, eu sou o Léo. E se você também busca por um podcast na área da saúde, você acabou de achar. Aqui você encontra conteúdos de uma maneira leve e muito informativa. E para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre sexualidade feminina. Mas como vocês podem ver, tem alguma coisa errada aqui nessa mesa. Tá faltando alguém, né? Por ser um tema de sexualidade feminina, hoje teremos 4 mulheres aqui super poderosas nessa mesa. Então, vem com a gente. Bom, como o Léo já contou pra vocês na nossa introdução, o tema de hoje é sexualidade feminina. Mas eu preciso mostrar uma das nossas hosts, uma das nossas apresentadoras de hoje, que é a Gabi. Gabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Meu nome é Gabriela, sou fisioterapeuta, trabalho na hora hospitalar faz tempo e venho aqui me aventurando com o Léo e com a Andressa como no meio empresarial na BN. Tô muito feliz de estar na nossa mesa hoje, no lugar do Leonardo. Muito bem, e eu sou a Andressa, que vocês já conhecem, também sou fisioterapeuta, sou empresária aqui na BN, junto com meu companheiro Léo, que hoje tá o quê? Nos bastidores. Eu já tô muito bem acompanhada, só mulheres hoje nessa mesa, o Léo tá o quê? Chorando ali nos bastidores, mas tudo bem, ele tá muito bem representado de hoje. E aqui, nas nossas convidadas hoje, nós temos 2 mulheres poderosíssimas. Eu vou começar pela Samantha Rizzi, que é fisioterapeuta, doutora em ciências de ginecologia pela Unifesp, especialista em oncologia e saúde da mulher, é pesquisadora e professora pelo Departamento de Ginecologia da Unifesp e ela também é corredora nas horas livres. A gente adora um exercício aqui nessa mesa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Muito obrigada. Vou apresentar a Cristine Plogger, fisioterapeuta especializada em reabilitação do assoalho pélvico, mestre em ciências da saúde, doutora em ginecologia e chefe da fisioterapia do setor de neurodisfunções pélvicas da Unifesp. Professora de diversas pós-graduações de fisioterapia em ginecologia e sócia proprietária da clínica Fisioterapia iClinic. Para você controlar e desfrutar de todas as sensações e potencialidades do seu corpo. Seja bem-vinda! Muito obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, para conversar sobre um assunto tão importante, quente, em alta. Ai, animada! Muito bem. Bom, meninas, nós não estamos no mês da mulher, mas as mulheres têm um papel fundamental aqui na BN e na história lá desde a Grécia Antiga, já com Afrodite, a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, e ao longo dos séculos as mulheres foram ganhando cada vez mais espaço e o seu protagonismo. A luta das mulheres por diversos direitos, igualdade e liberdade também trouxeram uma gama de responsabilidades e deveres, transformando assim as relações familiares, trabalhistas, sociais, que ainda hoje se encontram em constante mudança, né? Sexualidade é um assunto amplo e com múltiplos aspectos relacionados a desejos, experiências, comportamentos sexuais, fatores psicológicos e socioculturais. Sabemos que a sexualidade é capaz de influenciar a nossa saúde física e mental. Portanto, falar sobre sexualidade é de encontro, muitas vezes, com tabus, preconceitos, até mesmo a falta de autoconhecimento e autoconfiança. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece a disfunção sexual como um problema sanitário, pois as pessoas que apresentam algum tipo de disfunção têm perdas significativas e alterações na qualidade de vida, né? E com isso, a gente queria começar perguntando, sempre que a gente faz isso para todas as convidadas, como que vocês escolheram a fisioterapia? Bom, na verdade, quando eu fui prestar vestibular, assim, acho que todo adolescente passa por todas as áreas possíveis e impossíveis. E eu prestei vestibular no ano que que o Ronaldo Fenômeno teve uma lesão horrorosa no tendão patelar, a patela dele foi parar no meio da coxa, enfim, todo mundo falou, nunca mais esse homem vai jogar bola. E eu gosto de esporte, vi ele sendo reabilitado por um fisioterapeuta brasileiro e voltando aos campos. Eu falei, uau, quero fazer isso. Aí entrei na faculdade, no primeiro ano a gente tinha uma disciplina que durava acho que um ano inteiro, de fundamentos históricos da fisioterapia. E haja história pra contar em um ano. É verdade. E aí o coordenador do curso teve uma sacada muito boa e chamou os professores especialistas para falar da área, de cada área, né? Então tivemos professores falando da UTI, falando pronto-socorro, ortopedia, desportiva, e ali teve saúde da mulher. Então ali foi, acho que, onde eu realmente me encontrei na físio
e já dentro da especialidade no primeiro ano. E já foi desde esse primeiro momento, então? Foi. Eu experimentei de tudo, fui para todas as áreas, pediatria, respiratório eu passei perto, mas confesso que não é minha preferência, mas experimentei de tudo, de fato. A ginecologia, a saúde da mulher é a menina dos meus olhos. Que legal. Eu vou contar para os nossos ouvintes, vou dar, né, um spoiler aqui, que a Cris é uma pessoa marcante na vida do Léo, né? Entendedores entenderão que é a história mais famosa da vida dele. Então, se você não conhece essa história, manda um comentário aqui que a gente conta no privado pra você. Contaremos. E você, Samantha, como que foi essa escolha pela físio? Na mesma época, foi lá para 2000, Cris, que você entrou no vestibular. Foi nessa época também, mas assim, a gente meio perdido, né? A gente entra na faculdade sem ter a menor noção. Antes de prestar físio, eu prestei jornalismo. Não passei, porque as minhas piores matérias na escola eram história e geografia. E aí eu fiz aqueles testes vocacionais, foi para a área da saúde, enfim. Entrei na físio sem ter muita noção do que era. E eu fiz Federal de São Carlos, eu era aluna carente e tinha um programa de extensão lá para alunos carentes. Então, no segundo ano da faculdade, eu caí na saúde da mulher, né? Onde eu falo que o universo conspira ao meu favor em alguns momentos. E também me apaixonei. 25 anos atrás, ninguém entrava na físio para fazer saúde da mulher. Isso era muito incipiente, né, Cris? Não sei se foi assim com você também. E eu era a louca da saúde da mulher e a partir do segundo ano de faculdade, sem mesmo ter a disciplina de saúde da mulher ainda, eu estava com a professora ajudando nas coletas de pesquisa. Aí eu já me apaixonei pela segunda parte, que é a parte de pesquisas. E foi isso, né? Então, por ironia do destino, acabei caindo nessa área. E aí, sim, eu me encontrei dentro da fisioterapia já no segundo ano da faculdade, especialmente por conta da saúde da mulher. Vocês começaram muito cedo mesmo, né? Porque normalmente não é uma especialidade tão comum no começo e vocês conheceram logo de cara. Sim. Muito legal. Foi muito legal. Eu acho que eu tive uma sorte muito grande de ter uma professora, uma faculdade que tinha uma visão para a saúde da mulher muito forte. Então, a gente já tinha um estágio em saúde da mulher com exame físico, né, Léo? E essa professora foi uma das pioneiras, né? Então... Ela já foi despertando a paixão ali dos alunos. Sim, fui picada pelo bichinho da ginecologia. Isso é sensacional, muito bom. Acho que a história é muito importante pra gente, mulher, né? E a gente vê que o reflexo histórico, a gente tem muita repressão mesmo. E principalmente sobre o lado sexual nosso, né, feminino. De onde vocês acham que vem tantos tabus assim? Por que o sexo se tornou foi tido como sujo ou como até mesmo atitude errada por muito tempo, e porque esse assunto não é tão falado nas famílias, mesmo um assunto tão importante, né? Sobre sexualidade desde o começo, sobre a importância de saber isso. Por que vocês acham que todos esses tabus estão envolvidos nessa história nossa? Eu acho que, inicialmente, o sexo sempre foi muito visto como um fator de reprodução, né? E eu acho que até culturalmente, talvez um receio muito grande da mulher que vivencia sua sexualidade e ter uma gestação indesejada. E aí, o fruto dessa gestação, geralmente, ficava, e ainda fica, aos cuidados dessa mulher que engravidou, né? E os tabus, eles vêm, eu acho que há muitos anos, de duas formas. Eu acho que uma forma de controle, né, político, social, religioso, familiar. Então, uma vez que você coloque regras muito claras e limites muito curtos, você tem ali aquela mulher sob controle, né? E isso não é só sobre ela ter ou não uma vida sexual ativa. É sobre o fato de como ela se veste, como ela se porta, como ela se maqueia, como ela se comunica. Porque a sexualidade vai muito além do coito, né? Ela extrapola tudo isso. Então, a partir do momento que é como a mulher se vê, a autoestima, como ela se porta no meio da sociedade, o tabu vem justamente para cercar e controlar a evolução dessa mulher no seu meio.
É porque só fazendo assim, né, para as mulheres não Exato. dominarem o mundo. Sim, eu acho interessante que você perguntou de sexualidade e a gente já foi direto na questão do bloqueio da sexualidade feminina, Sim. que é muito diferente como que é abordada a sexualidade masculina em relação a esse bloqueio, né? Totalmente. Tem muito menos. E acho que essa questão de controle que a Cris falou é muito importante, né? E de direitos, né? A mulher, durante muito tempo, não teve direitos. Muito menos direito a conhecer o seu corpo e a usufruir do seu corpo, né? E ela veio ganhando direitos, mas a gente ainda tem muito direito para ganhar, inclusive de autoconhecimento. Porque se conhecer, né? A Cris trouxe uns apetrechos aqui. Se conhecer é um dos primeiros passos para a gente ter algum controle da nossa sexualidade. E quantas de nós se conhece? Né? Então, assim, essa forma de bloqueio do corpo em si é só o inicial. Aquela história, tira a mão daí que é errado, você falou a palavra sujo. A gente na clínica escuta muito isso de mulheres que cresceram com essa retórica. Tira a mão daí que é sujo, é feio. Tem a questão da gravidez que é essencial, né, nesse bloqueio, mas não só a gravidez em si, mas o controle do corpo que aquela mulher, socialmente e às vezes religiosamente, ela tem que ser imaculada, está se reservando para uma pessoa, né, do sexo oposto, geralmente. Então, é um controle social muito grande e a gente tem que estar aqui falando. Isso é muito importante para ir aos pouquinhos tentando quebrar um pouco esses paradigmas e falar é muito importante. Com certeza. Nossa, Gabi, você tá vendo que hoje essa mesa vai pegar fogo. Vai. Então, ó, como vocês já viram as nossas convidadas falando, esse episódio é um convite para que você curta a sua parte sexual, a sua sexualidade, o seu corpo de uma forma saudável e independente. Então, a gente espera que esse episódio contribua para isso e para que muitas mulheres comecem a se abrir esse assunto. Bom, a gente se depara ainda com muitas mulheres mesmo em 2024 que se desconhecem anatomicamente. Parece até ser uma mentira, mas a gente percebe que muitas das mulheres não se conhecem, né? O próprio corpo. Então, a gente queria entender de vocês por que é tão importante esse autoconhecimento. E a gente tá falando de tabus não só da parte sexual, né? Tem famílias que a menstruação é um tabu, né? Que as idas a profissionais de saúde, como os médicos, fisioterapeutas, também é outro tabu. A gente hoje na reunião tava conversando com os editores que existem mulheres que não vão a ginecologista pelo simples fato de que elas vão ter que tirar a roupa na frente de uma pessoa que muitas vezes elas não têm intimidade e isso já gera um tabu. Então, qual que é a importância de uma mulher se autoconhecer? 100% importante, né? Eu acho muito interessante, tem uns programas, nos realities aí, não sei se vocês já viram, de prova, de que a mulher tem que ficar a noite inteira, e algumas já falaram que elas colocam o OB, porque elas podem fazer xixi. Então, assim, as mulheres, às vezes, não têm noção de que a uretra é um orifício, o canal vaginal é outro orifício. Como que ela vai ter algum controle do corpo dela, inclusive de autocuidado para um exame preventivo, além da questão, né, sexual, se ela não tem a menor noção, se ela nunca se olhou. Eu sempre faço, quando eu tô dando aula, eu faço um jogo com as alunas, né? Pensem em 10 amigas de vocês, pedem para elas desenharem a genitália delas. Quantas vão saber desenhar direitinho da forma que é? Agora, pede para 10 homens desenharem. Então, assim, né? Você que tá em casa, você consegue desenhar a sua parte íntima? Sabe exatamente como que é a sua vulva, onde tá o clitóris, onde tá o canal da uretra? Você já se olhou, já pegou um espelhinho? Né? Como que a gente vai ter qualquer tipo de autocuidado se a gente não conhece o mínimo de anatomia? Então, é extremamente importante. Aí já fica uma primeira dica, pegar um espelhinho, se olhar, se tocar, para entender como que são as coisas, antes de pensar em qualquer outra questão mais profunda. Porque a nossa anatomia também não favorece muito a gente olhar sem nenhum auxílio, Sim. né? Diferente do que dos homens. Então, Tá acho mais que exteriorizada, né? Exato. Então, até às vezes a mulher entender, às vezes tem todo esse tabu já social mesmo, da própria família, né? Às vezes cresceu num ambiente que é muito reprimido, até você ter a noção, tem que pegar um espelho para poder se olhar, é um caminho às vezes longo para quem tá ali atrás, né? Sim.
Ele começa desde a infância, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um privilégio de, além de atender mulheres, eu atendo crianças também com disfunções pélvicas, né? Miccionais, enfim. E eu tenho, acho que sou agraciada por Deus, porque eu tenho pais e mães que são muito, muito participativos. E, independentemente da idade, essas meninas, as crianças, tem uma massa de meninas que vêm, elas são orientadas em relação à anatomia delas, em relação à higiene, onde limpar, qual que é o nome da região. Então, não é pepeca, não é quiquita, não é vulva. E é tão bonitinho de ver uma criança de 6 anos falando, eu limpei a minha vulva, Cris, e é isso. E trago os pais junto para eles participarem e verem. Então, as crianças já sendo orientadas, já muda totalmente o contato dela com o corpo. Por quê? Como que eu vou saber se tem algo errado se eu não sei nem o que é o certo? Né? Então, como que eu vou saber que tem uma verruga num lugar diferente se eu não vi como é sem a verruga? E assim, até a busca precoce, ou mais precoce possível, quando tem alguma coisa diferente. E o autoconhecimento, ele é a chave para tudo, né? E não só da parte sexual, não só da parte genital. Mas você não sabe olhar as tuas mãos e ver se tem uma frieira, uma micose, uma pinta diferente. O mesmo tem que ser com todo o resto do corpo. E o autoconhecimento sobre o que eu permito, o que eu não permito. Até onde eu deixo essa conversa seguir adiante, até onde eu deixo esse toque seguir adiante. Então, o autoconhecimento, ele vai além da genitália. Ele envolve você como indivíduo, até onde eu vou permitir isso ir adiante ou não. Né? Você sabe, Cris, que uma vez uma assistente social me contou que eles estavam participando de um caso de abuso sexual de um familiar mesmo, né, dentro da própria casa, abusando de uma criança, e eles tiveram até dificuldade de entender o que estava acontecendo, porque a própria criança não entendia que o que estava acontecendo era um ato sexual. Então ela falou assim, Andressa, olha como é complicado isso, porque a criança não teve realmente educação nenhuma, a menina não sabia, na verdade, nem contar direito o que estava acontecendo, e aí eles investigando, entendendo, fazendo ela contar com a ajuda de psicólogos, eles entendiam que acontecia uma relação de abuso ali. E aí isso mostra por que a gente precisa educar desde a primeira infância ali, né? Educar, mostrar anatomicamente, isso que você comentou realmente é importantíssimo, né? Eu acho que dá nome, né? Assim, eu acho essencial. Minha filha também, na hora do banho, olha, filha, lava aí a vulva. Vagina é lá dentro, aí é vulva. Tem muito adulto que não sabe isso. Né? E às vezes os pais bugam quando as crianças perguntam algumas coisas, né? Cris, aquela pai, onde fica o bebê? Fica dentro do útero, só a mulher tem útero. Minha filha, por onde sai o xixi? Sai pela uretra. Né? E isso eu aprendi também com psicologia infantil. Responde o que a criança pergunta, né? É muito mais simples do que a gente imagina. E às vezes os pais ficam pirados, né? Que, tá muito novo para eu falar isso. Mas não. Responde o que a criança perguntou, que é o que ela vai entender naquele momento. Mas não deixa de falar, né? Até para essa questão de prevenção de abuso. Nosso preconceito é tanto que às vezes a gente não consegue nomear uma parte do corpo, que é a vulva, que é igual um cotovelo. Exatamente. Que é parte do corpo igual, como o nosso pé, nosso joelho. E por que não falar vulva? Por que não falar clitóris, né? Por que não falar partes vaginais mesmo? Importante que para criança, até mesmo para adulto, é muito difícil de se expressar, né? E vamos lá. Eu contei já pra Samantha, mas quando eu fiz faculdade, eu quase fiz saúde da mulher até uns 45 segundos tempo ali. E mudei, assim, dá tempo. E eu tenho um amor muito grande pela saúde da mulher e pela sexualidade, assim. Só que muitas pessoas ainda desconhecem mesmo a área da fisioterapia, da saúde da mulher e da área uroginecológica mesmo e pélvica. Como que atua, como que é, assim, como a gente pode explicar pra quem não conhece de uma forma mais ampla, assim, até mais tranquila, para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento mesmo? Então, na verdade, a fisioterapia pélvica ou a fisioterapia em saúde da mulher, mas especificamente a parte ginecológica, uroginecológica, é aquela fisioterapia que atua em todos os sistemas que compõem a pelve. Então, pega a pelve, é como se fosse uma bacia, olha para dentro dela. O que a gente tem? Sistema urinário, sistema reprodutor e sistema evacuatório. Além de todas as estruturas ligamentares, musculares. Então, olhando a pelve, a gente trata, previne
todas as disfunções relacionadas a esses sistemas, né? Então, as incontinências, as retenções urinárias, as mulheres que estão grávidas, o pós-parto, as mulheres com as disfunções sexuais femininas, que temos algumas aí, alterações intestinais e dolorosas. Então, basicamente é isso, que compõe esse balde, a fisioterapia tem atuação. Ótimo. E eu ainda tenho uma outra especialidade, que é a oncologia, que é o que eu hoje mais atendo. Que aí também tem as questões relacionadas aos tratamentos oncológicos na pelve ou não na pelve. Então, por exemplo, uma paciente que faz quimioterapia para câncer de mama, ela vai ter alterações hormonais que vão impactar também na região pélvica. Ou uma radioterapia pélvica, uma prevenção de uma estenose. Então, a área da fisioterapia pélvica é tão ampla, né, Cris? Que tem diversas subespecialidades dentro de uma mesma especialidade que já é, né, desconhecida. Imagina essas subespecialidades dentro dessa especialidade. Sim, e quais as funções que vocês mais observam, na verdade, no ambulatório, as funções uroginecológicas, as mais comuns que vocês conseguem observar na prática clínica de vocês, né? Então, na verdade, lá na Federal é tudo segmentado. Então, assim, se você tá na uroginecologia, você vai ver as incontinências. Se você tá no setor de oncogineco, você vai ver as disfunções secundárias a um câncer ginecológico. Se você tá na neurodisfunção, você vai ver distúrbios miccionais, evacuatórios dolorosos por uma causa neurogênica, central ou periférica. Se você tá na endometriose, você vai ver mulheres que têm dor na relação, cólica menstrual. Então, depende muito do segmento que você tá dentro da instituição de ensino inserida. No consultório, eu acho que é uma boa saladinha de fruta. Eu tenho um pouquinho de tudo, assim. Eu começo o dia, às vezes, atendendo uma gestante e termino com uma atleta que perde urina quando tá correndo. Então, é bem misturado. Mas pela minha linha de pesquisa ter sido sempre mais voltado à dor, à disfunção, como endometriose e assim por diante, as disfunções sexuais são mais presentes, são mais o carro-chefe. Eu acabo focando meus atendimentos mais em oncologia. Eu já não atendo mais obstetrícia. Aliás, uma das minhas fontes de encaminhamento principais é aqui a Cris. Porque eu penso assim, né? Mesmo dentro da especialidade, a gente tem que estar sempre se atualizando. Com certeza. E hoje o meu foco é me atualizar em oncologia. Então, por exemplo, obstetrícia é uma área que eu não me atualizo faz muito tempo. E eu acho que tem pessoas muito mais competentes que eu para atender. E eu acabo encaminhando. Então, hoje o meu foco mais são nessas pacientes que estão em algum tipo de tratamento oncológico. Praticamente 100%. Né? Eu tenho focado e os outros perfis eu tenho encaminhado. Eu não atendo pediatria, por exemplo. Eu nunca atendi. Não trabalho com saúde do homem também. O meu foco é mais oncoginecologia e o câncer de mama, que também cursa com disfunções pélvicas. Que legal. E aí a gente começa a perceber a quantidade de coisas que podem entrar ali, né? De disfunções que levam até você. Isso é muito bacana vocês exporem. Quando a gente perguntou para as mulheres o que elas tinham mais dúvida e o que elas mais queriam saber, engraçado, mas elas falaram sobre incontinência urinária e fecal, que era uma das maiores causas que elas tinham dúvidas. Então, só de uma forma geral, a gente sabe que tem diversas situações que podem levar à incontinência urinária e fecal, mas qual que é o impacto da incontinência na vida da mulher, principalmente também em questões sexuais, e como que a fisioterapia, de uma forma genérica, pode atuar ali nesses casos? A gente tem vários tipos de incontinência urinária, né? A gente tem, basicamente, 4 tipos de incontinência. Incontinência urinária aos esforços, a incontinência urinária por bexiga hiperativa, a incontinência urinária mista, que são as duas juntas, e a incontinência urinária por transbordamento, que é uma falha de esvaziamento. Paralelamente a esses tipos de incontinência, a gente também tem incontinência coital, que é aquela incontinência que acontece durante a relação sexual, seja durante a penetração, no caso das mulheres que têm relação com penetração, ou durante o orgasmo. Então, essas duas, em especial, pensando na função sexual, tem um impacto muito maior do que os outros tipos. Mas o fato é que a mulher com a incontinência urinária, ela tem sempre a sensação de que ela tá cheirando a urina, né? E ela tem muito medo de ter um escape ali na hora H, e como que ela vai justificar. A parte fecal, semelhante, né? Então, se ela tem escape de fezes, que garantia que ela tem que no momento que ela tá ali, na intimidade com sua parceria,
não vai ter um escape, ou de gases ou de fezes, né? E essa sensação da sujidade, de estar sempre sujo. Os tipos de incontinência vão direcionar um tipo de tratamento diferente. Mas, basicamente, a gente vai melhorar a função do assoalho pélvico para que essa urina se mantenha na casinha dela, né? E favorecer um esvaziamento adequado quando for o momento de esvaziar. E a mesma coisa para o intestino. Tem pessoas que têm incontinência fecal porque não esvaziam, não evacuam adequadamente. Então, tá tão cheio o reto que transborda. Então, basicamente, o tratamento é melhorar as funções de armazenamento e favorecer um bom esvaziamento. Muscular com educação, né, Cris? Porque elas usualmente começam a perder urina e aí começam a urinar mais frequentemente, então, com medo de perder, já muda o padrão que seria fisiológico e isso vai piorando, né? Em relação ao impacto, muitas das vezes deixam de ter um convívio social por conta da questão do cheiro, e isso é um relato bastante importante. Isso pode afetar a questão laboral. Eu já tive uma paciente que tinha um altíssimo cargo aí e ela tinha uma incontinência pós-radioterapia, assim, ela tinha perdas absurdas, né? E isso impactava o fato dela não conseguir ficar 1 hora sem trocar uma fralda, né? Então, tem um impacto, inclusive, social, laboral, e a gente vai trabalhando junto com a parte muscular, orientações comportamentais, forma de urinar, né? A mulherada aí urinando em pé, não consegue relaxar assoalho pélvico, não consegue esvaziar. E essa questão de muitas mulheres não conseguem evacuar fora de casa. E é isso, fica segurando e aí altera toda a fisiologia normal. Tem mulheres que viajam e ficam 10, 15 dias sem evacuar, porque não conseguem evacuar fora de casa. E isso é cultural, né? Aquela questão, de novo, da princesinha imaculada, a mulher não tem cheiro, né? As fezes não tem cheiro, não pode evacuar, não pode soltar gases. Então, a gente tem que, aos pouquinhos, trabalhando isso também. A gente chama de tratamento comportamental associado à parte física que a gente trabalha para melhorar o contexto todo. E quebrando todos esses tabus que a gente tem desde a infância na cabeça ali, né? Pulando todas essas fases. E, Cris, existe alguma prevenção? A gente pode fazer alguma coisa relacionada à prevenção ou não existe como prevenir? Do que especificamente? Da incontinência urinária. A gente tem sim. A gente tem que cuidar primeiro dos nossos hábitos, né? Bem o que a Samantha comentou, bem importante. Então, sabe aquele xixizinho preventivo que você faz antes de sair de casa? Não tá com vontade? Não é pra fazer, né? Porque a nossa bexiga, ela tem basicamente 2 funções: enchimento e armazenamento. Então, ela tem a hora certa para encher e ela tem a hora certa para esvaziar. Outro hábito ruim que tem que ser interrompido. Eu li na internet que toda vez que eu faço xixi, eu tenho que interromper o jato para ver se eu faço o exercício de maneira correta. Só que não, né? Então, é um péssimo hábito. Você desregula todo o sistema neuronal de comandos, de sistema nervoso autonômico. E aí, no futuro, isso pode evoluir para uma bexiga hiperativa. Então, assim, os hábitos, a gente atua inicialmente por aí. E os exercícios do assoalho pélvico devem ser feitos desde sempre, né? A mulher só vai se beneficiar deles. Um músculo bem controlado é um músculo que vai agir da maneira correta, né? Muito bom. A gente vai na academia e treina todos os músculos. Exato. O assoalho pélvico não por quê, né? Porque Mais a gente esquece deles, né? Muitas vezes nem sabe que ele existe. É verdade. E a gente, né, foi que você falou do impacto social, né? A gente ganhou um ambiente de crescimento mesmo, de liberdade financeira, liberdade de pensamento, e muitas ainda têm esse pensamento de liberdade sexual, né? E aí, com isso, com esse ganho de liberdade feminina, Cris, o que a gente pode hoje pensar, né? Com essa grande representatividade que a gente tem da vida, como a gente trabalha esse autoconhecimento sexual mesmo, assim, porque muita gente faz terapia, fazemos terapia, mas a gente sabe do nosso autoconhecimento e o que isso incomoda ou não. O que isso pode ajudar na gente ou não? Como a gente pode trabalhar isso pensando no nosso lado sexual mesmo, né? Porque às vezes isso é uma barreira para muitas mulheres e que limita às vezes na vida
pessoal, profissional, econômica dela? Como que a gente pode trabalhar isso? Eu acho que isso é bem profundo, né? Porque, na verdade, a De gente... 1 milhão, né? Exato. Eu não vim pra brincadeira hoje. Você não vim pra brincadeira. Exato. Pergunta de R$1 milhão, de dólares. Na verdade, assim, eu acho que toda essa luta pela autonomia e liberdade, ela veio com um grande peso, né? Porque a gente não abriu mão de nenhuma das nossas atribuições. Então, não é que a mulher agora é bem-sucedida no mercado de trabalho e deixou de cuidar da sua família, do seu lar, do seu filho. Não, ela somou funções, tá? E aí, isso vai gerar o quê? Cada vez mais frustração, porque a gente não consegue ser 100% em tudo. Se você for 100% em tudo, pode ter certeza que você, na sua lista de prioridade, ficou lá no final. Se é que está na lista, né? Então, aí eu acho que entra essa mulher empoderada, ela também quer ser empoderada na cama. E aí, chega no contexto sexual, ela tá mais preocupada com o empenho dela, de que performance ela tá tendo ali entre 4 paredes, do que de fato está sendo bom. Se ela tá tendo tesão, se ela tá sendo correspondida dentro daquilo que ela imagina que é legal pra ela. Então, eu acho que vem um peso muito grande em cima dessa mulher. E nós somos, né? Partes dessa mulher. Porque estamos aqui nessa mesa. Cada uma abriu mão de alguma coisa pra estar aqui. E provavelmente está equilibrando alguns pratinhos para poder estar aqui, né? E aí, o que eu gosto muito de pensar, né? A gente tem que ter um pouco mais de leveza com a gente mesmo. Tipo, pega mais leve com você, que você vai acabar pegando mais leve com tudo. E isso não significa não equilibrar pratos, não significa não lutar pelo teu espaço. Isso significa calma. Vai dar certo. E isso se refere também à parte sexual, né? Essa preocupação com o desempenho, ela faz a mulher ligar uma chavinha como a executiva, que tem alguma meta, e ela tem que ter aquela transe inesquecível para aquela pessoa que tá com ela na cama nunca esquecer dela. Mas e você? Né? Exato. Cadê? Exato. Não, e é isso, né? O que te dá prazer? Né? Como que você vai ter prazer com uma outra pessoa, com uma parceria, se você não sabe o que te dá prazer, se você nunca se tocou, se você não sabe como você, né, gosta de ser tocada. Então, é exatamente isso, né? Você tá ali pra quê? Pra uma relação, né, de 2 pessoas ou mais, enfim, né? Ou você tá lá simplesmente para satisfazer o outro, e aí também entra o contexto de esta mulher, né, ela deve servir aquela pessoa do sexo oposto, e a gente às vezes escuta isso no consultório. Quantas vezes eu já não escutei? Eu trabalhei uma época muito que eu atendia só disfunção sexual. Muitas mulheres falavam que elas queriam ter relações com essa frase, fazer o meu papel de mulher, né? E aí, lógico, não é ético eu bater de frente com ela, mas eu sempre ia trabalhando ao lado a questão do prazer dela. Até porque se ela não tiver prazer, vai ser muito mais difícil ela ter uma relação não dolorosa, né? Então, essa questão, por que a gente quer ter essa relação? Para satisfazer o outro ou para ter uma relação de troca, né? E para ter uma relação de troca, para o outro te dar prazer, você precisa se conhecer, né? E essa parte inicial de tudo. E aí cai naquela criação de que é errado, enfim, aí entra numa bola de neve, né? Porque ela não se conhece, porque ela foi criada para não se conhecer, e é isso que a gente tem que quebrar desde o começo, né? Com as nossas pacientes, com as nossas filhas, né? Com as novas gerações aí também. E muitas vezes a gente vê essa questão de conversar hoje sobre sexo abertamente, só o lado positivo, e a gente não vê que isso também gera uma comparação entre as mulheres. Nossa, quantas mil vezes a gente não viu o vídeo da Débora Seco lá, a mulher faz isso, ela faz aquilo. Então, assim, a gente também precisa sair desse padrão, porque não é porque ela tá mostrando também aquela imagem que 100% é verdade, ou que se 100% for verdade pra ela, isso é válido pra mim, ou pra minha rotina, pra minha família. Então, eu também acho que essa questão da comparação entre as mulheres é muito complicada, né? Isso as mídias sociais pioraram muito. Que a gente sai desse patamar do performático, né? Que a gente tem essa noção, às vezes, começa a aprender e olha aquela noção de performático. Mas não,
que é performático se a gente não tem prazer, né? Exato. Eu acho que acima de tudo é o nosso prazer e o nosso Com autoconhecimento mesmo, Com né? certeza. E muita gente pode estar pensando que o autoconhecimento também ele só é importante para a parte sexual. Mas aproveitando a Samantha aqui, ele também é muito importante para a identificação de alguns cânceres ginecológicos. A gente queria entender quais sinais que são importantes. Às vezes a gente bater o olho e falar, acho que eu posso estar tendo alguma doença ou é algum sinal de que alguma coisa está mudando. Eu preciso, né, além de fazer todos os exames preventivos, que é importantíssimo, quais sinais ali que podem surgir no dia a dia para a gente acender ali uma chavinha? Tá. Bom, dentre os cânceres ginecológicos, o câncer de colo de útero, ele é praticamente 100% prevenível. A gente tem uma vacina contra o câncer. Exato, Essa vacina chama exatamente. vacina do HPV. Vacinem as crianças, meninos e meninas de 9 a 14 anos. Todo mundo deve ser vacinado. Né? Além disso, tem a coleta do Papa Nicolau. E aí, essa mulher que tem dor pélvica, que tem disfunção sexual, muitas vezes não consegue coletar o Papa Nicolau, que também é um exame que ele pega lesões antes de virar câncer. O problema é que o câncer de colo de útero, geralmente, ele não dá sinais no estágio inicial. Mas alguns sinais, tanto do câncer de colo de útero, quanto do câncer de vagina. Sangramento, secreção com um cheiro mais forte, um cheiro de peixe, não é tão, né, não tão usual. Sangramento pós-coito, geralmente, né? Mas, infelizmente, quando tem esse tipo de alteração, ou sintoma irritativo na bexiga, sintoma irritativo do intestino, infelizmente, quando tem esse tipo de sinal, já é um tumor mais avançado. Agora, os cânceres de vulva, eles são mais comuns em mulheres mais idosas, e aí sim, manchinha, lesão que não tinha, apareceu, um sintoma, às vezes, negligenciado, prurido, né, coceira. Vai lá no médico, passa uma pomadinha de corticoide, não melhorou, é um dos sinais mais negligenciados, por exemplo, do câncer de vulva. Então, ter essa questão de se olhar. O problema na pessoa idosa é que ela tem, geralmente, alteração da acuidade visual e alteração de mobilidade para conseguir. Por isso que é importante continuar indo às consultas ginecológicas. Ótimo. Eu vou fazer um gancho aqui do que a Samantha falou. A gente teve um episódio em parceria com a Salos, onde a doutora Cris, a Cris também, ela trouxe falando tudo sobre a vacina, né, do HPV, falou da importância, falou mais ou menos do custo, por que é importante tomar, quem não é indicado tomar. Então eu vou deixar linkado esse episódio aqui, que é importantíssimo e tá cheio de informação bacana com relação a isso. Eu sou a louca da vacina. Nós também adoramos. Nós também adoramos. E hoje a gente observa também que com a difusão mesmo de informação, a gente começa a ver que a sexualidade com a vulgaridade ficou muito misturado, né? Por que essa confusão acontece? Porque às vezes é diferente você falar de sexualidade, saúde e de vulgaridade. Não que seja errado, mas por que age essa confusão e tem esse misto que às vezes é difícil a gente separar, né? Eu acho que continua com a questão da repressão da sexualidade feminina. Porque ninguém fala que é vulgar um homem ter várias parcerias, né? Geralmente é vulgar, entre aspas, né? Não estou falando que mas pelo senso comum, às vezes é vulgar a mulher estar com alguma roupa, né? Às vezes está no parque correndo de top, é vulgar. Mas o cara tá correndo sem camisa e é normalizado, né? Então, é aquilo, a gente normaliza que a mulher, o corpo dela tem que ser coberto, né? É aquela mesma questão, né? Foi estuprada porque estava de determinada forma, mas a criança também a mulher de burca também é. Então, é vulgaridade ou não? É simplesmente ela tá vivendo o corpo dela do jeito que ele é. Eu acho que é uma questão bem mais de controle social em relação à mulher que ela tem liberdade para viver a sexualidade da forma qualquer homem tem, mas porque ela é mulher, ela é taxada como vulgar, do que uma confusão em si, né? Acho que é uma questão social de repressão da sexualidade feminina por conta do nosso histórico social aí, não só do Brasil, né? Do Brasil e do mundo. Do mundo, né? Eu acho que a gente também acaba vendo ali, entrando na conversa da competição, né? Que a gente falou anteriormente. Que parece que
essa comparação entre uma mulher e outra, né? A comparação, a alegria é o ladrão da felicidade. E que talvez, para conseguir mais cliques, mais likes, as pessoas vão tirando mais peças de roupa e aí a coisa vai se confundindo cada vez mais, né? Então, o que é vulgar? Quem que responde isso? É a sociedade? É a religião? É a própria mulher? O que é vulgar, né? Então, isso que a Samantha falou faz todo sentido. O que pra mim é vulgar, pra você não. E onde que tá o limite disso? Eu acho que uma coisa é vulgar, outra coisa é cuidado com pudor, né? Então, é óbvio que eu tirar minha roupa e sair pelada na rua não convém. Temos as leis do nosso país. Eu não posso fazer isso. Isso é um crime. É um atentado ao pudor. É um atentado ao pudor. Exatamente. Legalmente falando. Legalmente falando, eu não posso fazer isso. Mas quem que garante que eu estar de umbigo de fora, ou quem garante não, quem que pode avaliar e dizer isso, se é vulgar ou não? Então, e muitas mulheres podem estar vestidas todas cobertas e terem um olhar mais sedutor e serem taxadas também como vulgares pelo olhar. Então, eu acho que é uma coisa mais difícil se avaliar. O que é vulgar, o que não é, vai depender muito do contexto que você vem e das bases, né? Ó, eu e a Gabi, nós não somos mães ainda, né? Não tivemos esse privilégio. Mas nós sabemos que vocês são. E a gente queria entender um pouquinho o que muda na sexualidade feminina depois da maternidade, durante a gestação, puerpério. Que isso também é importantíssimo, a gente sabe. E aí, como que foi a experiência de vocês? O que vocês observam com as pacientes? Puerpério é desesperador. Tem a questão que você tá com a progesterona lá em cima, você tá maluca, você tá sem dormir. A minha filha foi dormir com 2 anos e meio, quase, uma noite inteira. Né? Então, assim, é muita coisa junta acontecendo. Tem alteração hormonal, vai depender. Se a mulher fez uma cesárea, teve um parto vaginal, esse parto vaginal teve laceração. Então, muitos fatores vão impactar. A dor numa cirurgia, uma lesão vaginal, por conta da cicatrização, o hormônio lá embaixo. Então, assim, o puerpério é um período... Pra mim foi, mas eu creio, né? E a gente vê no consultório, pra maioria das mulheres, difícil em relação à sexualidade, né? E a parceria ali tem que estar muito junto. Fora que, assim, se a mulher ainda tem uma parceria que divide os cuidados com a criança, isso ajuda um pouco. Mas, além disso, se essa parceria não divide, além de, né, dela ter o trabalho dobrado, porque a única coisa que a parceria não pode fazer é amamentar, né? Se é uma parceria masculina, porque tem parcerias femininas que estimulam a amamentação. Mas, além de tudo, ela vai perdendo o tesão por aquela pessoa. Que cara é esse que eu tô aqui me matando, né? E ele não faz nada. Eu falo, às vezes, né, tem momentos que nada mais estimulante sexualmente do que uma parceria que tá parceira mesmo com você, com uma louça lavada, né? Uma comida feita, porque são cuidados, né? A pessoa tá cuidando de você. Então, essa fase inicial é muito difícil. Tem pessoas que voltam mais cedo, tem pessoas que voltam mais tarde, já ter interesse, né? E a gente entra aí no ciclo da resposta sexual feminina, mas isso depende também de como que é o cuidado com aquela criança, quanto que aquela criança demanda, porque tem crianças que demandam muito, tem crianças que demandam pouco, e você se conhecer num novo papel social, né? Então, assim, é uma mudança absurda. Você é uma outra pessoa que está se reencontrando ali, e você vai ter que reencontrar a tua sexualidade com aquela parceria, enfim. Não é uma fase fácil, né? Para muitas pessoas é uma fase longa e progressiva. Né? Então, você vai aos pouquinhos se afirmando como pessoa, porque você, aquela pessoa que você era, não existe mais, né? Você vai criando essa nova identidade, e nessa nova identidade você tem que descobrir a sua sexualidade, como que ela ficou agora. Eu tô adorando a comunicação não verbal da Cris, que eu tô só esperando que vai sair. E aí, Cris? Eu vejo assim, a maternidade, pelo menos na minha experiência, na minha vivência, ela foi um divisor de águas. Eu sou uma Cris
pré-maternidade, eu sou uma Cris totalmente diferente pós-maternidade. Então, pré-maternidade eu era muito mais rígida, mais controladora, menos flexível. Hoje eu sou uma mulher, eu gosto muito mais de mim hoje, de como eu era antes de engravidar, tá? E em relação à sexualidade, eu vejo ganhos positivos com a maternidade, tá? Sim, a gestação, ela vem cheia de inseguranças. A mulher, quando tá ali tendo relação, tem mulher que dá uma pirada porque tem um bebê no meio. Como assim? Tá mexendo bem agora. Fica quieto, né? Mas o que eu falo até para as minhas gestantes, eu falei, olha, tem a relação sexual, tem orgasmo, mas o filho vai perceber? Vai. Não que é um contexto sexual, mas todo esse hormônio de bem-estar, de prazer, vai pro teu bebê. Ele não sabe se você tá dando uma gargalhada, se você tá comendo um chocolate, ou se você tá tendo um orgasmo. Então, pra ele, é muito benéfico, né? Esse momento. Além pro casal. Nem sem falar no casal, né? Manter os momentos a dois. Porque a partir do momento, né? Na gestação, a gente já tem essa diferença. No puerpério, a Samantha falou bem, assim, é uma exaustão. Eu falo que as mulheres podiam ser aquela aranha viúva negra. Se reproduz, mata o macho, come uma parte e dá o resto pros filhotes. Basicamente isso. Dá vontade. Não negamos. É isso. Quero ser mãe ainda. Sim. Não tem problema. Você mata o macho depois, você tem seu filho. Então, eu falo brincando para as pacientes, porque realmente o seu olhar é teu filho e você. Você não tá nem aí se o outro comeu, se não comeu, se dormiu, se não dormiu. Porque simplesmente você não dá conta. A não ser que você racionalize, use o seu racional e fale, não, peraí. Eu não fiz esse filho sozinha, né? Então, vamos... pra chegar, né? Mas assim, depois do puerpério, que a criança vai criando mais autonomia e o casal vai se reencontrando, ou não, né? Ou essa mulher vai se deparar aí numa vida solo, numa maternidade solo. Eu, na minha experiência como mãe, posso dizer que eu me permiti muito mais coisa depois que minha filha nasceu. Com uma empatia comigo mesma, com um autoconhecimento muito maior e vivenciei, assim, a minha sexualidade com muito mais plenitude depois da maternidade. Pode ser também pela maturidade. Eu tive minha filha com 32 anos, então com menos de 32 eu tinha uma cabeça. Depois dos 32, outra cabeça, né? Então, as privações de sono atrapalham, sim, mas pra mim a maternidade foi um marco bem positivo pra minha vida sexual. Que legal, que coisa boa. Muito e aí, Dê, tá preparada? Ainda não. Quando eu tenho amigos que acabaram de ter filhos, né? Que eles dizem, nossa, mas a minha mulher... Eu falo, o seu papel agora é entender. Porque ela está com o hormônio lá em cima, né? Progesterona no talo. Ela tá num nível de estresse. E você tem que ajudar, né? Não vai bater de frente com uma mulher no puerpério, gente. Não façam isso. Vocês não sabem o perigo que vocês estão correndo. É a viúva negra. Então, é importante também falar com as parcerias, que é uma fase difícil, que vai passar, vai melhorar. Né? Geralmente é temporário, enfim. Mas eu sempre falo, o papel da parceria, além de dar todo o suporte necessário, dividir, não é ajudar, porque a parceria não ajuda, a responsabilidade dos dois é dividir. É entender, né? Espera, entende que aquela mulher tá passando por uma fase de explosão hormonal, de um reconhecimento do seu novo corpo, do seu novo eu, e que aquilo vai, aos pouquinhos, se ajeitar e vai melhorar. Da maternidade, assim, nos casais, nas famílias que sobrevivem ao puerpério e continuam juntas, que o casal tem que se reencontrar. E aí você tem estratégias para voltar a namorar. Porque senão vira uma coisa muito genital. Então, já sabe script, não tira nem a camisola, né? Já sabe a posição, você já sabe exatamente o script, o sujeito ou a sujeita. Bota a mão ali, você já sabe que vai rolar. E aí, não muda. E para a mulher vai ficando desinteressante. Então, nós, como profissionais da saúde, temos que estimular o quê? O jantar a dois, o beijo na boca, o amasso, a mordida no pescoço, a palavrinha na orelha. Desgenitalizar o sexo. Então, a gente tem pontos erógenos do couro cabeludo à planta do pé.
né? Então, estimula isso, volta a resgatar aquela coisa do adolescente que tá doido pra transar, mas não pode. Vai ver a mulher, volta a lubrificar, volta a ter libido, porque não tem mais intimidade. Então, a gente precisa estimular esse casal a namorar. Vai ter momento a dois. Ah, mas e a criança? Vamos buscar uma rede de apoio pra essa mãe, né? A vizinha, a cunhada, a amiga. Talvez pagar alguém pra uma vez no mês ficar uma noite com teu filho pra você poder ter um momento a dois. Isso é importantíssimo Isso mesmo. é muito importante mesmo. Como reencontro mesmo do casal, Reencontro, né? total. Total. Bom, vamos lá, Samanta. Vou puxar o mocinho pra sua sardinha agora. Sim. Qual que é o impacto das doenças oncológicas durante, até mesmo após o tratamento, na sexualidade da mulher? Assim, o que você vê de mais comum? Sim. Bom, tem o impacto do câncer ginecológico na mulher, que é um pouco diferente dos outros tipos, mas assim, qualquer tratamento oncológico vai impactar na sexualidade da mulher, seja por conta de uma quimioterapia, como eu falei, que vai ter a questão da redução hormonal, né? E também a questão emocional, né? Dela estar lidando com uma doença ameaçadora da vida, apesar que várias doenças são ameaçadoras da vida, a gente tem muito tabu com a palavra câncer, mas ela tá lidando com o inesperado, ela não sabe a perda do controle, né? E ela perde o controle de muitas coisas, inclusive da sua sexualidade, né? Então, e às vezes eu vejo muito isso, de muita informação desencontrada, mesmo dos profissionais de saúde. Né? Faz alguns anos, uma dos primeiros posts que eu escrevi, tinha um blog, acho que nem lembro o nome desse blog, uma amiga falou, olha, a minha amiga tá em químio, e o médico falou que ela não podia ter relação sexual na químio. Eu falei, oi? Não, ela não pode engravidar na químio, né? Então, com preservativo. E é isso, né? Às vezes, a própria equipe que deveria estar dando uma assistência ou acolhimento, né? Elas dão uma informação desencontrada. E aí, elas ficam, já estão no meio daquele mar bravo, e aí elas se sentem mais perdidas ainda. Então, é um contexto geral da perda de controle. E aí, sim, aqueles cânceres focados na região pélvica, aí sim, dependendo do tipo de tratamento, do tipo de cirurgia, da rádio, vai ter um impacto físico também. Mas o impacto emocional, geralmente, é bastante importante nessas mulheres. E mais importante do que isso são as informações corretas, né? Buscar acolhimento. Muitas mulheres, dentro desses assuntos ainda acham normal ter dor em relações sexuais, né? A gente ouve isso, a gente não só em questões, né, de pacientes, mas a gente ouve em conversa, em rodas de amigos. Não, mas isso é normal. Como que a fisioterapia pode intervir nesses casos? Também lembrando que é uma forma geral, né? Então, primeiro, ter dor na relação sexual não é normal, tá? Relação sexual não é pra ser só sem dor, é pra ser prazerosa. Então, são dois pontos. Não é pra doer e não é pra ser tanto faz, tá? É pra ser gostoso. Aí a gente tem que ver a causa, o motivo dessa dor, tá? A menina que é virgem, vai ter as suas primeiras relações sexuais, provavelmente vai ter um desconforto, uma dor leve, mas não uma dor insuportável que impeça a evolução dessa relação sexual, tá? Então, a gente tem N causas para dor na relação. Mas pensando no papel da fisioterapia, a gente atua principalmente nas disfunções musculares. Então, imagina que ali naquela região, você tem músculos, uma rede de músculos. E como se fosse um torcicolo, você tem uma contratura nesses músculos. Então, a fisio vai, então, trabalhar essa disfunção muscular, essas contraturas, com massagem perineal, com fotobiomodulação, com alongamento, com calor, com gelo. A gente tem vários recursos para tratar essa tensão muscular exagerada, né? E é como a Sá tinha falado, um músculo que dói na relação sexual, também dói no exame ginecológico. Se dói no exame ginecológico, a mulher não vai no ginecologista. E aí a gente tem uma cascata. Se dói, por que eu vou ter relação? Aí eu começo a ter desejo hipoativo, eu não quero ter relação. Se eu não tenho desejo, eu não lubrifico adequadamente, que piora a dor. Se eu tô com dor, eu não vou ter um orgasmo. Então, cada vez mais, eu quero menos vivenciar isso. E estou muito bem, obrigada, tocando a minha vida profissional com muito sucesso. E fecha a caixinha da vida sexual, né? Então, a gente
com muita habilidade, vai abrindo essa caixinha de Pandora, porque vem cheia de muitas culpas, de muitos medos, de uma educação repressora, e enfim, e vai destrinchando esse franguinho para que esse assoalho fique mais receptivo, porque tem mulheres que têm um apego tão grande à dor que elas têm medo de não ter dor. O que vai ser de mim se eu não tiver dor para ter relação? Quem vai me segurar? Aí eu falei, minha filha, sua consciência, né? Ninguém vai te segurar, né? Por que você precisa ser segurada? Não, mas como é que eu vou me aguentar se eu ficar sem dor? Né? Então, aí entra um trabalho importantíssimo da psicologia também com essas mulheres. Mas a atuação da fisioterapia nas funções sexuais é muito rica. Isso é muito bacana. Tô adorando essa conversa. Tá adorando. E agora você vai entrar num tema melhor ainda, Gabi. É um tema que, assim, que falamos essa palavra tabu, porque é um tabu mesmo, né? Que ainda até mesmo nos dias de hoje, porque a masturbação feminina ainda é um tabu nos dias de hoje. Né? Se toquem. Por quê? Tabu dos grandes ainda. Por que não se tocar? Olha, eu vivi uma situação num aeroporto que eu nunca mais vou esquecer. Eu conto pra todo mundo essa história porque realmente eu tava ali na fila do raio-x e uma senhora ali na minha frente, de uns 50 anos, o segurança falou, eu preciso olhar dentro da sua bolsa. Ela falou... Ai, mas tem uma coisa aí dentro. Aí eu já falei, bom, deixa eu voltar minha atenção. O que será que tem dentro? Porque ela falou de um jeito, assim. Ele, senhora, mas é um protocolo de segurança, a gente precisa abrir a sua bolsa. Ela falou, eu avisei. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus, eu até falei, meu marido, olha ali que vai acontecer alguma coisa ali na frente. Ela abriu essa bolsa de mão e saiu um negócio desse tamanho. E eu só sei que esse segurança falou, joga pra dentro, moça. Ela falou, eu avisei. Não, pode levar. Eu agora vai ver. Ela, não, pode ver. Tem pilha? Ligou, o negócio rodou, ficou todo mundo olhando. Amei. E eu sei que assim, foi uma situação que eu falei, olha essa mulher, gente. Ela leva na mala de mão, ela tira, ela coloca em cima do raio-x e ela fechou a boca de todos os homens que estavam lá. Eu viajo muito pra dar aula e eu levo os apetrechos. Eu já tive que abrir 2 vezes a mala de mão, cheio de coisas. Mas eu aproveito pra dar aula. Acho eu já ótimo. falo, olha, eu vou dar aula de ginecologia, tem um monte de coisa ginecológica aí dentro. E aí teve até uma situação que era, porque eu acho que os vibradores, por conta da pilha, ele me falou, é aquela coisinha redondinha, espiral que segura a pilha, que eles pedem pra abrir. Eu lembro até hoje, ele pegou o Peridel, que é o aparelho que faz a massagem. Aí eu falei, não, mas porque isso daqui é pra fazer isso? Aí ele falou, acho que era isso. Ele, o cara jogou assim, acho que era isso. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo que nunca foi usado. É higienizado. É só de demonstração em modelo anatômico. Mas é isso, né? Por que as mulheres... Por quê? Porque elas são criadas para não sentirem, não se tocarem, né? E que empoderamento dessa senhora do aeroporto, maravilhosa, né? De ter o ligou e tudo, Samantha. Ela já mostrou, você quer ver o que quer, então eu vou agora eu vou te mostrar. Você vê. E olha pra gente ver como é tabu. Avaliando até a tua história, Sá. Você se sentiu na obrigação de explicar por que você tava carregando aquilo. Eu acho que eu ainda falaria, é porque se eu ficar entediada, né? É, claro. Minha internet é limitada, o voo é longo, se atrasar, eu vou me divertir. Mas né? o meu receio era achar que eu tava levando pra vender. Apesar que era voo nacional, não ia ter problema nenhum, né? Se fosse voo internacional, Mas a gente tem essa sim, sensação de que tem que se explicar. E tem que explicar pro paciente por que eu tenho uma vulva de silicone no consultório. Não, então, vou te explicar porque eu vou te orientar. Né? Então, é exatamente isso, os tabus, né? E muitos dos tabus a gente perpetua. Né? Então, por que não se tocar? Se toca, garota, é isso. Coloca a mão, explora, olha com o espelho, procura as áreas erógenas, porque na verdade, ninguém fala sobre masturbação feminina. Ninguém. Então, as meninas não sabem nem por onde começar. Sabe nem onde tá o clitóris, né, Léo? Não sabem nem onde tá o clitóris. Então, o fato dos meninos ter a genitália externa é muito mais fácil de manipular. Claro. E os filmes pornográficos e eróticos exploram o pênis de uma forma muito diferente que a região feminina, né? Então, por isso, eu tenho até alguns modelinhos aqui, se vocês quiserem eu mostro. Pode mostrar, Cris. Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar... Isso aqui também já é um tabu, tá? Porque é uma vulva
branca, de uma mulher branca e depilada. Então, verdade. devia estar bem diferente, mas enfim, é o que a gente uma tem. Com pelinhos. Tem uma com pelinhos. Tem umas que tem umas lãzinhas aqui em cima, mas os lábios estão depilados. Enfim, Mas é branca. essa daqui é mais pra gente mostrar as estruturas, né? Então, temos grandes lábios da vulva, os grandes lábios, pequenos lábios, glande do clitóris, aí aqui bem pequenininho, não vai dar pra ver, tem a uretra e aí a vagina, tá? E quando a gente fala em masturbação, o que a maioria das meninas, das mulheres fazem? Vão lá estimular aqui, essa região, a glande do clitóris. Só que a gente deixa de explorar o resto do clitóris. Então, agora a gente vai usar um outro modelo, mas é a mesma coisa. A vulva, grandes lábios, peraí que esse tem um cabelo solto. Grandes lábios, pequenos lábios, uretra, vagina e esse fuxico ao ânus, tá? E aqui o clitóris. Quando a mulher tá na sua situação normal, sem estar excitada, o clitóris fica escondidinho. Quando ela começa a ficar excitada, ela tem uma ereção. Então, essa glande fica exposta. Por quê? É a área que tem mais terminação nervosa de todo o clitóris. Só que ele não se resume à glande. Ele tem um corpo inteiro que deixa de ser explorado na masturbação. E onde fica essa região? Então, a glande fica aqui, né? No nosso botãozinho mágico, né? Mas o resto do corpo do clitóris, a gente tem abaixo dos grandes lábios, os pequenos lábios, na entrada da vagina, na parede de cima, a gente tem outro segmento do clitóris. Então, orgasmo vaginal. Ele é um orgasmo clitoriano, porque é um outro segmento do clitóris que está sendo explorado. Então, se a menina não sabe nem como se tocar, como é que ela vai saber que ela tem um baita de um potencial, de um baita de um órgão super power, poderoso, maravilhoso. Feito só pra isso. Feito só pra isso, diferente do homem. As mulheres são maravilhosas, Sob medida. Sob medida. E aí, assim, explora como? Inicialmente com o toque, vai com o dedo, lubrifica bem os dedos, mantém as mãos, né, as unhas curtas pra explorar. E depois dá pra ir pra uns apetrechos cada vez mais quentes. Então, esse, por exemplo, é um bullet. Medo de criança pegar, né? Cachorro então, hoje em dia, pegar, né? A minha filha sabe que eu tenho Porque uma é garganta, caro, né? o cachorro pegar é o único problema. A minha filha sabe que tem. Eu não entro nesse assunto com ela, porque ela tem 9 anos. Mas não é nada escondido em casa. Mas sabe que tá ali. Sabe que existe. não Não é perguntou. a gaveta secreta, Não né? tem gaveta secreta, mas não é uma coisa que eu fico explorando. Olha, filha, isso é pra isso aqui. Sim, ela tem claro. 9 anos. Então, conivente com a idade. Enfim, Com certeza. a gente tem vários formatos. Tem formato de blush, batom, de... O básico do básico. Esse cabe na pochete da balada. Hashtag fica a dica. E aí, a gente ensina realmente essas moças a explorarem, né? Essas mulheres, essas meninas. Vai pra glande, mas não fica só aqui no botãozinho, né? Explora toda a região genital e vai descobrindo áreas erógenas. Então, isso deve ser feito sozinha e deve ser feito em casal também, né? Por que não? Por que não entregar um bullet na mão da parceira ou do parceiro e falar, divirta-se no meu corpo. Vamos ver o que a gente Sim, encontra. com Ou certeza. deixa eu usar no seu. Homens também têm prazer, gente. Sim. Né? Então, sobre a masturbação ser um tabu, Perfeito. eu acho que a gente tem que E realmente você estimular. falou a questão, né, do clitóris. Tem mulher que chega no consultório achando, nossa, eu sou disfuncional porque eu só sinto prazer clitoriano. Aí a gente fala, eu conto, fala você mal, conta. você imagina, Porque né? mesmo o prazer intravaginal, ele é clitoriano. Então, é o clitóris o nosso órgão de prazer. Então, independente de como ele está sendo estimulado, lógico, é isso, você vai orientar a estimular de outras formas, né? Mas fazer ela entender que ela não é disfuncional por conta disso. Isso é natural. E como esperar que alguém, né, algum parceiro, entenda melhor do que o seu próprio corpo, né? Do que você Exatamente. entender essas áreas e conhecer. Aquilo, se você não sabe o que é bom pra você, como que a outra pessoa vai saber? Com certeza. Gabi, eu tô achando que só essa parte daria
uma parte 2, né? Daria. Opa, eu acho que a Com mulherada certeza. pode ali curtir, Daria. né? Parte 2 ali desse episódio. Léo, eu tô achando que você vai ficar mais tempo fora dessa mesa. Mas tudo bem. E agora, gente, a parte mais importante desse podcast, que agora eu sinto que o Leonardo, assim, tá chorando de saudade, porque é a parte que ele brilha. Mas hoje a Gabi tá substituindo ele brilhantemente. Gabi, que parte que é essa? Hoje eu serei o Leonardo. Aonde? Isso. No Papo da Colmeia. Muito O que é o Papo da Colmeia? É um papo rápido, onde eu vou fazer algumas perguntas, tá? E a resposta rápida, tá? Sem textão, que vem na cabeça. A gente pode até falar que vai ser a nossa rapidinha do episódio. Rapidinho Tá do bom? episódio hoje. Vamos lá, Dia rapidinho tá do bom. episódio. Gostaram? Ó, Vamos o lá. Léo me deu a responsabilidade de começar com a Cris, então eu tô Opa. representando ele. Cris, você é uma pessoa muito importante na história do Léo, você sabe. O Sei. seu nome é o nome mais famoso na roda de bar das conversas do Leonardo. Jesus. Estava Sim, ansiosa Cris. para te conhecer, Olha, Cris. ansiosíssima. Eu já escutei a história chegando aqui, né? Você viu, Samantha, que Sim, você chegou em já. 5 minutos, você já ouviu essa conversa Já. de bar. Então, Pronto. assim, a Cris marcou fases na vida do Leonardo profissionalmente. Então, vamos lá, Cris. Como fisioterapeuta, eu sou... Satisfeita com a minha carreira. Eu me realizo na fisioterapia quando... Vejo um paciente satisfeito, feliz. Eu me frustro na fisioterapia quando... Quando eu vejo curso de pomparismo sendo vendido na internet. Gabi! Se eu começasse hoje... Eu faria a mesma coisa. Fisioterapia pélvica é... Um começo de uma carreira, de uma profissão que ainda tem muito a crescer. Sexualidade feminina é... Sobre sua autoestima, é sobre como você se olha, é amor próprio. Ser mulher é... Desafiador. A iClinic é... Ai, minha casa, meu lar. Muito bem, muito bem. Cris. Sobreviveu. Isso Gabi, aí. depois você Vamos vai ter lá, que se Samantha. defender nos bastidores com a Cris, viu? Vixe, Maria. Por quê? Um negocinho ali que ela comentou. Um negocinho? Vamos Não lá, lembro. Eu comento muitas coisas. Por isso que Acho que eu acho. às vezes eu tenho um pouco de TDAH, assim, sabe? Eu não- Sentou na cadeira do Léo, já absorveu o TDAH gente, eu dele. sentei aqui absorver TDAH, assim, eu sou um pouco, não lembro muito o que eu falei, mas tudo bem, a gente bate um papo Gabi, depois. peguei bem leve ali com a Cris, Não. agora pega leve com a Vamos lá, Samantha. Samantha, somos nós duas agora. Sim. Como fisioterapeuta eu sou, Realizada. eu me realizo com a fisioterapia quando... Quando eu vejo uma mulher, por exemplo, que teve um tratamento de câncer, recuperar a sua vida por conta da fisioterapia, né? A fisioterapia é o sim dos muitos nãos que às vezes o câncer deu na vida dela. Eu sei que era pra ser rápido, mas eu falo muito. Eu me frustro com a fisioterapia quando... Quando, o que a Cris falou também, mas quando o fisioterapeuta não tem noção dele mesmo, da valorização e do poder que ele tem no meio da saúde. Se eu começasse hoje... Acho que eu faria um curso de gestão recém-formada. A gente precisa saber gerir as nossas coisas. Fisioterapia ginecológica é... É a minha vida. Eu adoro o que eu faço. Sexualidade feminina é... É parte essencial da saúde, do bem-estar. Empoderamento em todos os sentidos. E ser mulher é... Muito difícil. Sem dúvida. Mas eu não gostaria de ser homem. É, realmente, eu também não. Ó, zeramos aqui, hein? Muito bem, vocês foram muito bem, gente, muito rápido. Muito bom. E agora, pra finalizar, a gente vai pedir pra vocês olharem bem ali nos olhinhos dos nossos telespectadores. Samantha, um recado pra todas as mulheres que estão assistindo esse episódio hoje. Conheçam o corpo de vocês. Toquem, entendam como que funciona a sua vida, né? O seu corpo como um todo, a sua parte íntima. E se tiver filhos, filhas, né? Não reproduzam aquilo que a gente historicamente absorveu, né, nas gerações anteriores. Entendam e expliquem para essas crianças que o corpo é natural, né? E que elas tenham autoconhecimento para ter autopreservação. Perfeito, não preciso dizer mais nada. E você, Cris, um recado?
Primeiro, assim, abram o diálogo, né? Não fiquem com as dúvidas só guardadas para vocês, né? Procurem profissionais, procurem amigos que sejam referências boas para você. Não procure só no Dr. Google perguntas para suas respostas. Então, assim, ter dor na relação sexual não é normal. Não conseguir ter um orgasmo não é normal. Não querer ter absolutamente nenhum contato sexual, será que é uma escolha ou é uma falta de escolha? Então, não normalize essa vida sexual, eu diria manca, né? Não completamente vivenciada e completamente experimentada. Procure ajuda, tem bastante gente aí que pode te ajudar, pessoas capacitadas, que entendem sobre o assunto, para que você possa vivenciar não só a sua vida sexual, mas a sua vida como um todo, com leveza e plenitude. Inclusive, buscar você também, né, Cris? Exatamente. Estamos aqui. Muito bem. E aí, Gabi, vamos fechar com a nossa frase? Léo, desculpa, hoje a Gabi vai ter que fechar aqui comigo com a frase dela. Eu vou te falar que eu vou fechar hoje com muita tristeza e com um gostinho de quero mais, tá? Porque Muito gostei bem. muito. Gostei muito Voando, né? do seu lugar, Léo. Tô assim, tô gostando daqui. E você foi muito bem-vinda, Gabi. Vamos lá. E minha frase é: quando você não precisa de aprovação, você está livre para ser você mesmo. Perfeito. É isso aí. Melhor descrito você é impossível, hein, Gabi? Impossível. Impossível. Perfeito. E o meu recado é: mulheres, não se desculpem por serem quem vocês são. Um ponto importantíssimo, esse papo foi super agradável, a gente falou de sexualidade, brincou, mas a gente não pode esquecer que em 2023 o Brasil registrou 1.463 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio, ou seja, um caso a cada 6 horas, sendo que 73% desses crimes foram cometidos por um parceiro ou ex-parceiro da vítima. Então eu vou deixar aqui o 180, que é o Central de Atendimento à Mulher. Violência doméstica familiar é crime, precisa ser denunciado. E mais importante que isso, a sexualidade, ela é respeito mútuo e comunicação, independente quem seja seu parceiro. Então eu vou agradecer vocês por continuarem assistindo a BN, todos os nossos episódios. Eu vou deixar aqui linkado tanto o Instagram da Cris, quanto o Instagram da Samantha. Assim, pensa no Instagram cheio de vídeo, coisa legal, coisa que no dia a dia é aplicável. A Samantha também fala muito de pesquisa, pra quem gosta. Essa área é maravilhosa, então vou deixar linkado aqui os dois. Vou deixar linkado o nosso episódio em parceria com a Salos, falando sobre vacina, prevenção, que também é importantíssimo. E espero vocês pros próximos episódios da BN. Será que o Léo vai voltar? Será que a Gabi vai pegar a cadeira dele? E aí, Léo? Eu não sei. Mas eu vim aqui pra poder dar tchau pra todo mundo, né? Então, até o próximo episódio. Tchau! Tchau!